Nas redes sociais, hoje pela manhã, acompanhei um interessante, não seria debate, mas uma troca de ideias entre o presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, Gustavo Ribas Neto, que foi secretário da Agricultura no primeiro governo do Marcelo Rangel, e o Alfredo Rosas, a propósito do fechamento lá atrás do matadouro municipal e a necessidade de ser construído um novo matadouro público municipal. O tema, indiscutivelmente, é interessante. Bom, mas me chamou a atenção alguns detalhes. Por exemplo, o Gustavo Ribas Neto é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, ou seja, ele tem nas mãos uma ferramenta importante para movimentar esse assunto na comunidade. Depois, onde está a sociedade rural dos Campos Gerais? A sociedade rural parece padecer de uma endemia quase originária, a falta de representatividade política. Teve lá no início, até porque ela, entre os seus fundadores, esteve o saudoso ex-prefeito Plauton Miró Guimarães. Mas depois ela perdeu inteiramente, e hoje onde está a sociedade rural? Então fala-se no apoio ao pequeno produtor, ao pequeno agricultor, basicamente agricultor, como se o pequeno produtor não estivesse também ligado ao pequeno pecuarista, que precisa matar ali 2, 3 boi, né, meia dúzia de carneiro, e o matadouro municipal foi fechado, como o próprio Gustavo relatou nas redes sociais aí, pelo Ministério Público, claro, por conta da falta da estrutura sanitária do matadouro. Mas a história do matadouro era uma história contada porque as instalações lá da década de 50, e aí começaram só a fazer remendos, e a cidade chegou lá no matadouro, cercou o matadouro, né? Então, indiscutivelmente, ele não estava adequado para a nova realidade. E aí a incompetência do poder público, mas o Gustavo era secretário, e ele poderia ter mobilizado a comunidade. Ele, como presidente do Sindicato Rural, pode conclamar a sociedade rural, né? Então, o Marcelo deixou o governo do Marcelo, o Gustavo deixou o governo do Marcelo, porque seria candidato a vereador em 2016, e acabou não sendo candidato, não é? Mas poderia ter lutado. Então, é interessante a abordagem que ele faz agora, trazer esse assunto aí, mas é interessante lembrar que ele, como presidente do Sindicato Rural, é uma liderança do segmento e que poderia ter mantido esse assunto na pauta dos debates políticos, né? Porque o governo municipal não está nem aí, e é uma vergonha uma cidade do porte de Ponta Grossa, uma cidade aqui capital da região dos Campos Gerais, os Campos Gerais que produzem na terra, os Campos Gerais que produzem na pecuária, não ter aqui o seu matadouro municipal. Quem precisa ou vai lá para Piraí do Sul, vai lá para Ivaí, ou vai para São José dos Pinhais. E como bem lembrou o Gustavo na discussão, então é preciso levar os boi, meia dúzia de boi que seja, no caminhão boiadeiro lá para Tibagi, para Ivaí, e depois precisa trazer a carne no caminhão frigorífico. Quanto custa isso? Então o tema é interessante, mas estão debatendo aí na política e ninguém falou nada, sinal que a sociedade rural não entrevistou os candidatos, sinal que o sindicato rural não entrevistou os candidatos, sinal que a sociedade rural não participou de nenhum debate que tenha havido na associação comercial, ou se participou não perguntou nada, sinal que o sindicato rural não participou dos debates que tenha havido na sociedade rural, e se participou não abordou esse assunto com os candidatos. Então é um tema indiscutivelmente relevante, me chamou a atenção isso aí, e eu resolvi trazer para cá, porque trata-se indiscutivelmente de um assunto, vale repetir, relevante. Nós temos hoje
né, o matadouro da iniciativa privada do Luiz Antônio de Oliveira, um grande empresário da área, fez o seu próprio matadouro, né, um grande profissional aí, grande empresário, mas é dele. E aí cabe ao poder público fazer o seu também. Como ninguém cobra, por exemplo, que nem o secretário municipal de agricultura do município. Eu até vou pedir desculpa, mas eu nem sei o nome dele, porque a gente não vê o nome dele no noticiário, né? Então, a inexpressividade do secretário está nesse fato de ele ser quase um anônimo. Mas nós temos aí o núcleo da Secretaria da Agricultura, nós temos a sociedade rural, nós temos o sindicato rural. Então é a hora dessas pessoas, dessas lideranças, porque quem está na presidência de um órgão desse, obrigatoriamente é um líder. Se não é, deve ceder lugar para outro, para tratar desse assunto. É um assunto que não precisava estar na campanha eleitoral, porque era um assunto para estar na pauta da agenda do dia a dia da política de Ponta Grossa. Se não esteve e é oportuno que se coloque agora, que seja colocado, mas não apenas para esses próximos 20 dias, que já termina a campanha, ou segundo turno, 40 dias, aí, 35 dias que nós temos de campanha, mas se mantenha o município que providencie o terreno e vamos atrás de recursos públicos para a construção. Então, o tema que eu acompanhei hoje, a discussão, muito interessante. De outro lado, vale reconhecer a falta de representatividade política dos dirigentes das entidades ligadas à pecuária de Ponta Grossa, à pecuária dos Campos Gerais.